Seja bem-vindo, você que está conosco aí pelo YouTube, que Deus te abençoe grandemente hoje. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7. Preste bastante atenção, que Deus vai falar muito com a igreja hoje. Muito, o Espírito de Deus vai falar muito com você hoje. Quantos precisam de caminhos abertos? Quantos precisam disso? Eu preciso. Então diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja, vamos lá, repete, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, olhe só o que a Bíblia está dizendo, ao anjo da igreja. O que eu quero te ensinar? Toda igreja tem um anjo. Que anjo é esse? Olhe para mim, que anjo é esse? É o anjo que guarda, que vela, que protege, que direciona, que guia, que ensina as ovelhas. Quem que é o anjo da igreja? O pastor. Toda igreja tem um anjo. A figura do pastor é comparada com um anjo. Por quê? O anjo não protege, o anjo não direciona. Quantas vezes na Bíblia o anjo foi adiante, levando o povo para a promessa, levando o povo para a vitória. Então, o pastor, ele é conhecido no céu como o anjo da igreja. Quando Deus vai falar com a igreja, primeiro Deus fala com o anjo. Olha o que a Bíblia está dizendo: ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, Jesus, o verdadeiro, Jesus, aquele que tem a chave de Davi, Jesus, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse é o nosso Jesus, aquele que abre e ninguém pode fechar, aquele que fecha e ninguém pode abrir. Preste atenção no que ele vai escrever agora. Vamos lá. Conheço as tuas obras, tenho visto o que vocês têm feito, acompanho vocês, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti, vamos lá, bem forte, uma porta aberta. O que Deus tem colocado diante de nós? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Levante a mão, eu quero liberar uma palavra. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Deus dá, ninguém toma. Aonde Deus te leva, ninguém te tira de lá, porque aquilo que é de Deus dura para sempre. Olha o que Deus está dizendo: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Aí ele está dizendo para a igreja: eu sei que vocês têm pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga graças a Deus. Agora levante a sua cabeça. Eu preciso te explicar algo agora, uma palavra de introdução, para a gente receber tudo o que Deus quer nos dar hoje. Você precisa entender o que eu vou te explicar aqui agora. Olhe para cá. Quando a gente abre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse significa revelação. Pastor, morro de medo do Apocalipse. O servo de Deus não tem que ter medo do Apocalipse. Apocalipse é o livro das promessas, da revelação de Deus para nós. Então olhe para cá. Quando você lê o livro do Apocalipse, você percebe que Jesus escreveu 7 cartas. Quantas cartas? 7. Para a mesma igreja? Não. Para 7 igrejas diferentes. Ele escreve 7 cartas para 7 igrejas diferentes. Todas as 7 cartas começam com a mesma frase. Todas. Ao anjo da igreja tal escreve. Ao anjo da igreja
tal escreve. Ao anjo da igreja, pá! Só que tem uma curiosidade nessas 7 cartas. Pergunte qual? 6 das 7, Jesus puxa a orelha da igreja. 6 das 7, Jesus corrige. Jesus manda uma palavra para a igreja. Jesus puxa a orelha e repreende a igreja. 6 das 7 é uma palavra de correção, é uma palavra dura. Só para você ter uma ideia, do que eu estou dizendo. Quando Jesus escreveu a carta para a igreja de Éfeso, lembra dos Efésios? Está na Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Lá em Éfeso tinha uma igreja, e Jesus escreveu uma carta para aquela igreja. Sabe o que Jesus colocou na carta? Vocês abandonaram o primeiro amor. É uma carta de correção, é uma carta de repreensão, é uma carta de Jesus disciplinando a igreja. Ele disse assim para a igreja de Éfeso: vocês já não oram como vocês oravam, vocês já não são dedicados como vocês eram. Éfeso, Jesus que disse para a igreja, está escrito no livro do Apocalipse: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês já não são mais o que vocês eram antes. Vocês retrocederam. Quando Jesus vai escrever a carta para a igreja de Pérgamo, olha o que ele diz para a igreja de Pérgamo: vocês toleram a imoralidade, vocês estão vivendo no meio do pecado. Olha o que Jesus disse: vocês toleram a imoralidade, a idolatria e as heresias, as mentiras. Tem gente aí ensinando um monte de besteira no meio de vocês, e vocês estão dando ouvidos. Tem um monte de falsos mestres se levantando dentro da igreja, gente vivendo uma vida dissoluta, e para vocês está tudo certo. E Jesus escreveu a carta para a igreja de Pérgamo e repreendeu a igreja. Quer ver outro exemplo? Jesus escreveu a carta para a igreja de Sardes. Essa aqui ele pegou pesado. É só abrir o livro do Apocalipse, você vai ver. Ele disse assim para a igreja de Sardes: vocês estão mortos. Vocês têm fama de que vive, mas estão mortos. A fé de vocês é morta. Vocês não têm obras. Vocês dizem uma coisa, mas fazem outra. O discurso de vocês é bonito. Todo mundo olha para vocês, Sardes. Carta para Sardes. Todo mundo olha para vocês. Vocês têm aparência de servos de Deus, mas eu conheço vocês. Vocês estão mortos. Eu conheço a vida particular de vocês. Foi uma carta dura, uma carta de correção, uma carta de repreensão. Agora, nada pior do que a igreja de Laodiceia. Quando você lê a carta para a igreja de Laodiceia, sabe o que está escrito? Vocês me causam náuseas, eu estou a ponto de vomitar vocês, vocês são mornos. Eu não entendo vocês. Eu estou tentando traduzir para você aqui o que Jesus escreveu. Ele disse assim: eu não entendo vocês. Vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos. Já bebeu água morna? Já bebeu água morna? Como é que é? Causa náusea. Jesus falou assim: eu estou a ponto de vomitar vocês. Quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. Irmãos, quando a gente lê as cartas de Jesus para as igrejas do Apocalipse, são cartas de repreensão, são cartas de correção. E tem uma curiosidade, o Espírito de Deus me mostrou isso, e foi isso que eu vim trazer aqui hoje para você. Em todas essas cartas que eu citei, todas elas, Jesus não prometeu porta aberta. Jesus não disse que ia abrir caminhos para eles. Jesus não disse: eu tenho a chave de Davi, eu vou abrir porta para vocês e ninguém vai fechar. Não
falou isso. A única igreja, agora escuta bem, recebe isso, a única igreja do Apocalipse que Jesus falou: eu vou abrir porta para você e ninguém vai fechar, eu fecho e ninguém abre, foi a igreja de Filadélfia. Essa que nós acabamos de ler, foi a carta para a igreja de Filadélfia. Agora recebe essa palavra: por que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia que iria abrir uma porta para eles? Pergunta para mim, por quê? Foi a única carta, depois leia e confira, foi a única carta do Apocalipse que Jesus não teve que corrigir a igreja, que Jesus não teve que repreender a igreja, que Jesus não teve que puxar a orelha da igreja. Pastor, eu não estou entendendo, então vai entender agora. Irmão, se nós nos tornarmos uma igreja irrepreensível, te prepara que portas vão se abrir, caminhos vão se abrir e Deus vai nos levar até a vitória. Aleluia, aleluia. Deixa eu contar algo para você. Você sabe o que é ser uma igreja irrepreensível? Irrepreensível significa que não precisa corrigir, que não precisa repreender, que não precisa ficar puxando a orelha, que não precisa ficar corrigindo, exortando, danando com a igreja. A revelação de hoje aqui para nós é: nós precisamos ser como a igreja da Filadélfia, porque a igreja da Filadélfia, ela era uma igreja irrepreensível, era uma igreja que o Senhor Jesus olhava para ela, para aquele povo. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de povo. Jesus olhava para aquele povo e dizia: eu vou abrir porta, porque esse povo é fiel, esse povo é obediente, esse povo é irrepreensível. E eu tenho uma pergunta para você: quantos querem portas abertas aqui? Então você precisa ser a igreja de Filadélfia. Olhe para mim. Então nós precisamos ser a igreja de Filadélfia. Como assim? O que é ser a igreja de Filadélfia? Ser uma igreja irrepreensível, que Jesus não tem que ficar corrigindo, que Jesus não tem que ficar puxando a nossa orelha. E olhe para cá, deixa o Espírito Santo falar com você aqui agora. Quantas vezes Jesus teve que puxar a tua orelha por causa de uma situação? Quantas vezes Jesus já falou com você, o Espírito Santo já falou com você, a palavra já falou com você sobre uma situação da tua vida? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já tocou nessa tecla com você? Quantas vezes Deus já falou com você sobre algumas áreas da sua vida, sobre alguns comportamentos, sobre algumas práticas, algumas amizades, sobre alguns pensamentos, algumas palavras, algumas atitudes, sobre alguma negligência na sua vida? Quantas vezes o Senhor já teve que te repreender? Quantas vezes o Espírito Santo já sentou com você, já se moveu na tua vida dizendo: olha, muda nisso, abandona essa prática, sai fora disso, eu não quero você nisso. Você é meu, você é comprado, você foi lavado no sangue de Jesus, você é propriedade exclusiva de Deus, você é povo de Deus. Ei, quantas vezes o Senhor já te repreendeu em algo? Sabe o que Deus mandou eu falar aqui hoje para vocês? Quando uma igreja não sabe obedecer, quando um povo não sabe corrigir os seus erros, é um povo que não avança, é um povo que não vai para frente, a porta continua fechada, o caminho continua fechado. Eu vou te fazer lembrar de algo, olhe para mim, eu vou te fazer lembrar de algo agora, que vai ilustrar perfeitamente o que eu estou ministrando. Olhe para mim. Deus tira o povo do Egito, da escravidão, e diz assim para eles: eu estou levando vocês para uma terra prometida, uma terra boa, que mana leite e mel. E aí aquele povo sai do Egito, passa o mar vermelho, Deus abre o mar, mas aquele povo se tornou um povo desobediente, um povo rebelde, um povo murmurador, um povo repreensível. O que é repreensível?
que todo dia tem que corrigir. Todo dia Deus tinha que danar com eles, todo dia Deus tinha que castigar eles, todo dia Deus tinha que punir eles. E aí, a partir do momento que aquele povo não aprendia e não saía daquele erro, o que acontecia? Eles começaram a andar em círculos. Eles começaram a andar em círculos e eles não saíam do lugar, eles não avançavam. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Escute o que o Espírito Santo está dizendo hoje com essa igreja. Se nós não sairmos dos nossos erros, se nós não aprendermos a obedecer, se nós não fizermos uma correção na nossa vida, a nossa vida vai virar um andar em círculos. A nossa vida vai virar um passeio em volta de nós mesmos e a gente nunca vai avançar. O Senhor trouxe você aqui hoje, o Senhor fez você ligar essa live para escutar uma palavra. Quando você corrigir esse erro, quando eu não tiver mais que te chamar a atenção por isso, quando eu não tiver mais que puxar a tua orelha e te repreender por causa dessa situação, te prepara que eu vou abrir caminhos para você. Todo mundo aqui um dia foi para a escola, tem alguns aqui que ainda estão. Olhe para cá. Foi assim no primeiro grau, foi assim no segundo grau, é assim na faculdade. Olhe para cá. O que acontecia? O que acontece quando o aluno não aprende a lição daquele ano? O que acontece? Ele não passa de ano. Tem gente que fica 1 ano, ficam 2 anos, ficam 3 anos. Tem gente que fica 5 anos na mesma série. Sabe por quê? Porque ele não aprende as lições daquela série, ele não pode avançar. Tem gente que nunca vai levantar o diploma. Por quê, pastor? Porque ele não vai sair da série, ele não aprende, ele não muda, ele não aprende. E se nós não aprendermos com aquilo que o Senhor tem tratado conosco, nós vamos ficar no mesmo lugar, irmãos, nós não vamos avançar. A única igreja que Jesus falou, eu vou abrir uma porta e ninguém vai fechar, foi Filadélfia. Por quê? Porque era uma igreja irrepreensível. Era uma igreja que Jesus não tinha nada para falar deles. Era uma igreja que vivia na santidade, vivia na obediência, vivia na fé. Era uma igreja que não era mundana. Era uma igreja viva, uma igreja fervorosa. A primeira palavra que eu quero dizer para vocês aqui hoje é: quando Deus não tiver mais que sentar com você para tratar o mesmo assunto, te prepara para avançar, te prepara para conquistar, te prepara para pular para o novo nível, te prepara para viver o extraordinário, o oceano de Deus, o infinitamente mais. Mas se nós formos rebeldes, desobedientes e repreensíveis, nós vamos continuar presos naquele aquário pequenininho e nunca vamos experimentar o oceano de Deus. Sabe o que disse o profeta Isaías? Olhe para cá, olhe os meus olhos, olhe aqui para mim. O profeta Isaías diz assim, Isaías 1,19, presta atenção. Se vocês quiserem e me ouvirem, o ouvir é obedecer. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Tá bom, o 19 é lindo, né? E todo mundo quer, tá bom. Mas olha o que ele fala no versículo 20. Mas, se recusardes a me ouvir, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quem está dizendo isso não é o diabo, quem está dizendo isso não são os demônios, não. Quem está dizendo isso não é quem tem inveja de você, quem está dizendo isso é o Senhor. Se você recusar de me ouvir, se você for rebelde, te prepara, não tem nada de melhor, você vai ser devorado pela espada. Isso é sério, irmãos. O Senhor está querendo mudar você de nível. Ele está querendo abrir não é porta, não é portão. Ele está querendo abrir, não é uma rua, não, é uma avenida para você. Ele quer te levar a lugares altos.
E eu vou, deixa eu ver quem vai comigo. Eu vou, porque eu quero ser a igreja irrepreensível. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito a ponto de não errar. Eu erro todo dia, você também. Só que quanto mais a gente conhece a palavra e obedece a Deus, a gente erra menos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus está te dizendo assim, ó, eu não quero mais você nesse erro. Já deu. Já deu. Tem quanto tempo que Deus está falando contigo? Na mesma tecla. Tem quanto tempo que Deus está tratando contigo? A mesma coisa. Enquanto nós formos repreensíveis, enquanto Deus tiver que falar com a gente a mesma coisa 2, 4, 6, 10, 20 vezes, nós vamos continuar aqui, ó. Lembra da cena? Andando em círculos. Mas o dia que você resolver dizer: Deus, chega, eu vou colocar um ponto final nessa história de rebeldia, desobediência, dureza de coração, eu vou obedecer, eu quero me tornar servo fiel do Senhor. Então te prepara, porque Deus está dizendo: você vai avançar, vai ter porta aberta e ninguém vai fechar. Na carta que nós acabamos de ler, na carta para Filadélfia, Jesus disse assim: eu conheço vocês, eu conheço as suas obras, eu sei que vocês são fracos. Nós acabamos de ler: eu sei que vocês são fracos. Sabe de uma coisa? A igreja que agrada o coração de Deus não é uma igreja de super-homens, não é uma igreja de mulheres maravilha, não, porque a gente não é isso. A gente é limitado, a gente é ser humano, a gente é falho. Só que Deus está dizendo assim: reconheça a sua fraqueza, para que o meu poder possa se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ei, Davi matou aquele Golias, aquele cara grandão. Não foi na força dele, foi na força do Senhor. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Vai recebendo aí. A Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. E o Evangelho diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus está dizendo: eu te ajudo, eu sou o seu Deus, eu sou teu apoio, eu sou o teu escudo e a tua fortaleza. Nós somos fracos, mas fortes em Deus. Aleluia. Pergunte para mim: qual é a igreja dos caminhos abertos? É a igreja que sabe que é fraca, sozinho eu não posso, mas com Ele eu posso tudo. Ah, irmãos, olhe para cá. Tem uma das igrejas, se eu não me engano, é a igreja de Laodiceia. Tenho quase certeza. Tem uma das igrejas que olha o pensamento que tinha o povo lá. Olha como é que era a cabeça do povo. Nós somos ricos, nós não precisamos de nada, a gente tem tudo, nós somos abastados. A cabeça do povo: a gente não precisa nem de Deus. Sabe o que Deus escreveu na carta para eles? Vocês, olha o que Deus falou para aquela igreja, que pensava que era autossuficiente, que pensava que podia sozinha, que não precisava de depender de Deus. Deus falou assim para eles na carta, ó, Jesus falou assim, ó: vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Quando eu olho para vocês, vocês se acham autossuficientes, vocês se acham independentes, vocês acham que o dinheiro de vocês compra alguma coisa. Vocês não são nada. Sabe qual que é a igreja que agrada a Deus? É aquela que sabe que é dependente do Senhor.
é aquela que se humilha para Ele exaltar, é aquela que diz: Pai, eu careço da Tua glória, eu preciso do Senhor, eu sou tão pequeno. Irmão, sabe qual que é a igreja que Jesus vai abençoar? É aquela que bate no peito e fala: como eu preciso da Tua misericórdia, como eu preciso de Ti. Irmão, é na tua fraqueza que você vai ser forte em Deus, é reconhecendo que você é carente e necessitado de Deus, que Ele vai te exaltar. Essa era a igreja de Filadélfia. Sabe o que era a igreja de Filadélfia? Era uma igreja irrepreensível. Jesus não tinha que corrigir eles, Jesus não tinha que puxar a orelha deles todo dia. E quando eles erravam, porque errar é normal, eles corrigiam a rota. Quando alguém errava na igreja, eles logo corrigiam, dizendo: opa, isso aqui a gente não vai errar mais não. Nosso pastor não vai ter que tratar isso aqui conosco de novo não. Nós não vamos ter que fazer reunião para esse assunto de novo. Era a igreja de Filadélfia. Por isso que Deus abriu a porta para aquela igreja. Era uma igreja fraca. Eles não confiavam em si, mas confiavam na força do Senhor. Feliz é aquele que não confia nos seus carros e nos seus cavalos, mas aqueles que sabem que a vitória vem de Deus. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. Aí Jesus, acabamos de ler agora, Jesus falou assim para eles: vocês são fracos, mas vocês guardaram a minha palavra. Sabe qual que é a igreja que Deus abre os caminhos? É a igreja que guarda, que vive, que obedece, que pratica a palavra de Deus. Levante a mão, abre o coração e receba, porque a palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. A palavra é direção, vai dando glória. A palavra é alimento, a palavra é sustento, a palavra é segurança, a palavra é vida para nós. Cadê o povo da palavra? Aplaude e adora o nome do Senhor. Eu quero declarar que você vai guardar a palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Eu amo essa palavra. Irmãos, medita nessa palavra de dia e de noite e você vai ter porta aberta na tua vida. Aqui escolha tudo na tua vida pautado nessa palavra. Decida tudo na tua vida buscando conselho nessa palavra. Compre, vende, negocie, faça alianças, tudo baseado nessa palavra, e te prepara para viver caminhos abertos. Pastor Rodrigo, eu não estou entendendo, está tudo fechado, nada dá certo. Por quê? Você está seguindo a palavra ou tua cabeça, teus conselhos? Você está indo na força de Deus ou na tua força? Você está fazendo do jeito de Deus ou do seu jeito? Pastor, parece que a minha vida é um círculo vicioso, eu não saio do lugar. Por quê? Quantas vezes Deus já falou contigo sobre um assunto e você está nesse ano, repetindo esse ano, tomando bomba nessa prova? Tem quanto tempo que você está tomando bomba nesse teste? E termina essa palavra. Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia, uma igreja irrepreensível, uma igreja que se considerava fraca, porque sabia que a força dela era o Senhor. Uma igreja que guardava a palavra, uma igreja que meditava na palavra, uma igreja que consultava a palavra, uma igreja que amava a palavra de Deus. Só que ele termina dizendo assim: vocês são fracos, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Irmãos, sabe qual que é a igreja que Jesus quer? A igreja que Deus abre portas e caminhos? É a igreja que não nega o nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Deixa eu te fazer lembrar algo, olhe para cá. Sabe o que Jesus escreveu? Deixou para nós escrito. Quem escreveu na verdade foram os evangelistas, mas o ensinamento veio de Jesus. Jesus disse assim: todo homem, toda pessoa que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu também me envergonharei dele
diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas, Jesus falando, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Pastor, o que isso me ensina? Ensina o seguinte, que a maneira com que você expõe Jesus dentro de casa, no trabalho, nas suas redes sociais, é a mesma maneira que Jesus vai falar de você lá no céu para o Pai e para os anjos. Quantos aqui tiveram algum dia da sua vida uma experiência transformadora com Jesus? Quantos aqui algum dia tiveram um encontro com Jesus? Vai levantando a mão se eu estou falando de você. Quantos aqui um dia foram tocados por Jesus, foram curados por Jesus, receberam alívio de Jesus, foram abençoados por Jesus? Quantos? Levante a mão, deixa eu ver. Para quem você contou esse testemunho? Onde você glorificou o nome do Senhor com o que Ele fez na tua vida? Quantos aqui, eu sei, você que me assiste, quem está aqui, quantos aqui tiveram curas na sua vida, provisão de Deus na tua vida? Quantos aqui, quando você conheceu Jesus, você era quebrado, falido, devia a todo mundo, era uma pessoa envergonhada, humilhada, desprezada, e hoje você é uma pessoa de honra, é cabeça, está por cima, tem dinheiro sobrando, é empresário? Me conte uma coisa, quando foi que você glorificou o nome do Senhor dentro da tua casa, para os teus amigos, nas tuas redes sociais? Sabe o que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia? Eu não tenho nada para corrigir vocês. Vocês se sentem fracos, mas são fortes. É a igreja mais forte, porque a força de vocês é a força de Deus. Vocês guardam a minha palavra e vocês testemunham o meu nome. Irmãos, nós precisamos contar para esse mundo o que Jesus fez na nossa vida. Pastor, mas eu não sei pregar. Quem disse que você tem que pregar? Você tem que contar o que Ele fez na tua vida. Conta para os teus amigos, conta no teu trabalho. Pastor, vão me cancelar, vão me excluir. Me diga aqui uma coisa, você quer ser cancelado pelos homens ou você quer ser cancelado por Deus? Você quer ser excluído por pessoas ou você quer ser excluído por Deus? Ei, olhe para cá. Lembra aquele homem que Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou lá em Gadara, aquele homem que estava endemoniado, tinha uma legião de demônios na vida dele. Ele era amarrado com corrente, arrebentava a corrente, batia pedra na cabeça, não usava roupa, corria dia e noite, gritando pelos montes. Jesus atravessou o mar da Galileia, foi lá, libertou ele dos demônios. Aí o homem voltou o juízo, vestiu roupa e assentou, acalmou. Aí o homem virou para Jesus e falou: mestre, eu vou te acompanhar, eu vou te seguir, deixa eu ir com o senhor no barco. Jesus falou: vai para a tua casa, conta para a tua família e para todos que te conhecem o que Deus fez na tua vida. Ei, quando foi que você abriu uma live, gravou um vídeo, postou uma foto com um texto, glorificando a Deus pelo que Ele fez na tua vida? Quando foi que num almoço de família, você pediu a palavra? Gente, me dá um minuto, eu queria dizer para vocês que Jesus mudou a minha vida. Eu não preciso falar muito porque vocês estão vendo a mudança na minha vida. Sabe qual era a igreja de Filadélfia? Era uma igreja que testemunhava. Nós queremos o Espírito Santo na nossa vida. Quem quer o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo é o poder de Deus para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer do alto o Espírito Santo sobre a sua vida, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Nós queremos o Espírito Santo para ficar calado. Nós queremos o Espírito Santo, nós queremos a palavra, nós queremos a bênção para guardar para nós. Estamos ficando inchados de tanto que a gente recebe de Deus.
Nós precisamos transbordar. O Senhor está dizendo: eu vou abrir caminho para você, eu vou abrir porta para você, e eu vou abrir um caminho que ninguém vai fechar, ninguém vai atrapalhar o meu plano na tua vida. Mas eu não, olhe para cá, olha o Senhor falando contigo: eu não quero mais te chamar a atenção na mesma coisa. Eu quero olhar para o teu coração e eu quero ver a minha palavra escondida no teu coração. Eu quero olhar para você dentro de casa, no trabalho, nas amizades, nas rodinhas de amigo, na sua rede social, e eu quero ver o meu nome sendo glorificado pela tua boca. Sabe qual foi a frase que Jesus falou pouco antes de morrer? Uma delas. Ele falou muitas, mas uma delas: Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Eu estou indo para a cruz, Pai, para o teu nome ser glorificado na minha vida. Eu vou ser chicoteado para o teu nome ser glorificado. Pastor, se eu falar, se eu testemunhar, se eu falar de Jesus, eu vou perder amigo. Irmão, você pode perder amigo aqui, mas você vai ganhar o céu, você vai ganhar vitória, você vai ganhar o Espírito Santo de Deus. A igreja de Filadélfia é a igreja que nós precisamos ser. A igreja irrepreensível, a igreja que sabe que não é com a nossa força que a gente vai vencer, é com a força de Deus, a igreja que guarda a palavra e a igreja que dá testemunho da glória de Deus. Se você quer ser essa igreja, fica de pé no seu lugar.